Ok. Vou deixar espaço, vou desligar a câmera. Até mais. Ok, boa noite, né? Agora ficou uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, porque eu tenho que ficar à altura da Ana. Então, vamos começar. Para quem não me Vou conhece... desativar o áudio. Opa, perdão, verdade. Tinha botado aqui para isso. Certo. Então, para quem não me conhece, eu sou o João Victor. Para quem me conhece, perdão por ter que viver com uma pessoa tão insuportável que nem eu, mas eu sei de algumas coisas e um pouco. E eu vou tentar passar o que eu sei para vocês de neuroanatomia. Certo? Esse é o nosso primeiro seminário à distância e eu espero que vocês estejam gostando bastante. E vai ser um pouquinho mais longo do que o da Ana, mas não se preocupem, porque eu fiz tudo isso aqui com muito carinho, muito amor. Eu espero que vocês gostem. E, antes de tudo, quais são nossos objetivos? Nossos objetivos, antes de tudo, é aumentar o conhecimento de vocês quanto às meninges, o líquor e as cisternas subaracnoides. Esses são os principais pontos dessa aula. Então, nós iremos habilitar vocês, eu espero, a identificar as grandes estruturas formadas pela dura mater, foices, seios venosos e a importância de cada uma delas. Habilitar cada um de vocês a identificar as grandes estruturas formadas pela aracnoide, como acabei de falar, as cisternas subaracnoides e a importância delas. E também habilitar vocês a identificar algumas estruturas formadas pela pia mater e vocês também vão conhecer a circulação do líquor pelo organismo e o que de acho é um líquor e vocês vão correlacionar todo esse conhecimento de neuroanatomia que eu vou passar para vocês com os casos clínicos. A gente vai fazer um grande aglomerado assim como a Ana fez, eu espero ficar à altura dela. Vamos lá. Começando agora, um segundo, travando um pouquinho aqui. Começando a falar agora das meninges, certo? Bem, o que são meninges? A gente ouve toda hora de meningite, de meningioma, de ter que acessar o cérebro pelas meninges, mas o que é uma meninge? Meninge, como a Ana já explicitou um pouquinho ali antes, é uma membrana de tecido conjuntivo que reveste todo o sistema nervoso central, todo, certo? Mas por que nós temos essa membrana conjuntiva revestindo o sistema nervoso central? Nós temos essa membrana para proteger o sistema nervoso central, para sustentar o sistema nervoso central e também para conter, produzir e reabsorver o líquor. Como assim? Como assim proteger? Proteger porque, como está no próprio nome, dura mater, é dura, resistente. Então, ela vai conferir um grau de resistência a essa membrana. E também dentro dessas membranas de meninges, dentro dessas membranas, nós temos o líquor, também conhecido como líquido cefalorraquidiano, ou então o líquido cérebro-espinhal. Basicamente, qual é a função desse líquor? Se a gente pensar bem, todo o nosso sistema nervoso central está imerso nesse líquor, como a gente viu no ensino médio e quem ainda é calouro vai rever no primeiro período e que a gente vai vendo constantemente no curso. Então, como o sistema nervoso central está imerso nesse líquido, segundo Machado, o sistema nervoso central tem cerca de 1,5 kg. Quando ele fica imerso no líquor, ele passa a pesar somente cerca de 50 gramas, devido aos princípios de flotação, eu esqueci o nome do princípio físico, mas basicamente devido ao empuxo. Isso, ao empuxo, passa a pesar somente 50 gramas. Então, lembrando lá da física, quanto mais pesado um objeto numa colisão, maior vai ser o dano. Então, se o cérebro está pesando só uns 50 gramas, o dano vai ser muito menor. Entendem? Isso aí. Ok. Então, essa é uma das funções. E também o líquor, por ser um líquido, já até bem parecido no nomezinho, ele vai absorver as pulsações das artérias. Eu ia falar isso posteriormente, mas já aproveitando aqui, ele absorve as pulsações das artérias. Ele absorve qualquer outro choque. Então, essas são as funções, tanto de proteção das membranas como um todo, como do líquor. E outras funções do líquor eu vou falar depois, ok? Lembrando aqui já no meio que qualquer dúvida, se eu estiver falando rápido demais, vocês podem lembrar. Tá? Vocês podem pedir para eu falar mais lento ou levantar a mão, tudo ok. Então, e quanto à sustentação? Como assim sustentação? Assim como o nosso esqueleto guarda nossas partes
mais moles dentro do nosso corpo, assim como nossa pele segura todo o nosso corpo ao nosso redor, as meninges têm uma função de sustentação muito importante para o cérebro e para todo o sistema nervoso central. Por quê? Vamos lembrar do que é composto o neurônio, além de uma célula, obviamente, né? Nós temos as bainhas de mielina. Mas o que é uma bainha de mielina? Não é nada mais, nada menos que gordura. Mas que tipo de gordura? É um esfingolipídio que a gente aborda lá na bioquímica, tudo bem destrinchado, mas isso não interessa no momento. O que interessa saber é que o sistema nervoso, em sua maioria, é gordura. Então, como vocês sabem, gordura é mole. Gordura é mole, cai, não é rígido, não é consistente. É para isso que servem as meninges. Elas também estão lá para dar uma forma, para dar uma sustentação para o sistema nervoso central. Então, eu acabei de falar das importâncias fisiológicas, certo? Das meninges. Mas e quanto às outras importâncias? Por exemplo, importância cirúrgica. Para que eu consiga acessar o parênquima cerebral, lembrando que estroma é o tecido de sustentação de qualquer parte do corpo e parênquima é o tecido principal. São as células principais daquele tecido. Então, parênquima, no caso aqui, seriam as células nervosas. Então, se eu quero acessar o parênquima cerebral para, por exemplo, tirar um tumor, fazer uma cirurgia de aneurisma, drenar sangue de uma hemorragia, que nós vamos comentar muito mais tarde, eu preciso passar pelas meninges, obrigatoriamente. Então, eu até trouxe aqui está uma imagem, um desenho, certo? Mostrando a meninge mais externa, que é a dura mater, certo? Que também pode ser chamada de pacmeninge, é só um nome a mais mesmo para elas. É uma pacmeninge e é a mais resistente das três. E mais externa também, mais próxima ao crânio. Não à Ucrânia, ao crânio, certo? E nós também vamos ter, um pouco abaixo da dura mater, nós vamos ter a aracnoide, essa setinha aqui é justamente para indicar o que está abaixo, certo? Então, mais externa a gente tem a dura mater, abaixo dela a gente tem a aracnoide e abaixo dela a gente tem a pia mater. Então, a dura mater pode ser chamada de pacmeninge e a aracnoide, que eu vou explicar mais tarde porque ela tem esse nome, e a pia mater, juntas, consideradas em conjunto, podem ser chamadas de leptomeninge. Agora eu vou mostrar um exemplo numa peça anatômica, numa peça, obviamente, de um cadáver. Então, quem tem sensibilidade para essas coisas já fica avisado. 3, 2, 1. Opa. Aqui, como podemos ver, essa imagem está muito boa, porque aqui a gente consegue ver a dura mater bem explícita mesmo. Aqui a aracnoide, aí o nome dela. Ela parece teia de aranha, aracnoide. Aracnoide também pode ser chamada de aracnoide mater, como as outras. Pia mater, aracnoide mater, dura mater. E aqui, bem intrínseca ao cérebro, bem intrínseca mesmo, aqui vocês podem ver que parece uma gosminha assim no topo do cérebro, nós temos a pia mater, que é a mais íntima de todas as camadas. Agora eu vou mostrar para vocês, a gente viu no desenho e a gente viu numa peça anatômica. Agora eu vou mostrar para vocês em vivo, porque é extremamente diferente. Especialmente quem já teve a oportunidade de ir lá no HGV e assistir uma cirurgia neurológica, é muito incrível. Vou mostrar aqui novamente, quem tem sensibilidade para essas coisas, vai ser uma imagem bem gráfica, vai ser um crânio sendo aberto e a dura mater sendo cortada, ok? Certo, aqui. Eu quero saber no chat agora se vocês estão vendo a minha tela do Google. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Ok. Agora eu vou mostrar para vocês a cirurgia. Aqui, primeiro, ocorre a remoção de parte do crânio, que foi analisada com exames para verificar o local exato onde deveria ser cortado. E aqui nós temos a dura mater sendo cortada, ok? Aqui, ó, está sendo constantemente irrigado. E o líquidozinho bem branco, o líquidozinho que sai enquanto ele corta, é o líquor, entendem? A aracnoide já está bem ligada com a dura mater. Quando ele corta. Esse líquidozinho aqui saindo já é um pouquinho de líquor, só que está misturado com sangue também. Então, aqui ele vai começar a cortar com a dura mater com o máximo de cuidado o possível para não ter nenhum dano no tecido nervoso. Aqui, ó. E olha que lindo, olha. Olha que incrível. O cérebro. Para quem nunca viu o cérebro em vivo, aí está dentro de todos nós.
E vocês podem ver que ao redor do cérebro é como se tivesse uma camadinha assim de plástico, quase como se fosse de plástico mesmo. Aí é a pia mater. Aí também é uma parte da aracnoide que está por onde está circulando o líquor. O líquor está circulando por tudo isso aí. Nessa cirurgia aqui vai se tornar mais relevante depois, quando eu falar da aracnoide, certo? Mas, basicamente, eles acessam um abscesso e retiram um glioblastoma. Mas, enfim, já foi essa parte. Ok, terminamos de introduzir. Essa aqui é a noção geral de meninges. Vocês têm que saber disso. Tem que saber que existe dura mater, aracnoide e pia mater. Você sabendo isso já está meio caminho andado. Ok, agora vamos entrar nas especificidades. Certo? Agora eu quero ainda mais atenção, porque essa parte é muito legal e muito boa de aprender e tem muitas correlações clínicas, ok? Então, ó, vamos falar da dura mater. Por que a dura mater é tão resistente? Porque ela é rica em colágeno. Ela tem bastante colágeno, ela tem bastante resistência. E também é bom ressaltar, é muito importante ressaltar, vamos falar do nosso primeiro correlação clínica aqui, que a dura mater também possui vasos e nervos. Só que aí é que está a questão. Nervos dentro do crânio, que novidade. Não é bem isso. A especificidade da dura mater é que ela é a única região intracraniana, com exceção dos vasos, claro, é a única grande região intracraniana que possui terminações nervosas sensitivas, ou seja, terminações que podem captar dor. Então, é daí que vem grande quantidade dos casos de cefaleia, que é dor de cabeça. Vem muitas vezes de uma cefaleia dural. Pode ser um vaso que está pulsando violentamente contra a dura mater, causando uma irritação de uma terminação nervosa, pode ser alguma substância sendo liberada por um vaso e assim diante. Opa, um momento, a Ana levantou a mão aqui. João, você pode repetir Oi. um pouco essa informação sobre a cefaleia? Perdão, eu não estava escutando muito bem. Tudo bem. Olha, basicamente, a dura mater é a única região intracraniana que tem terminações nervosas sensitivas, ou seja, que sente dor. E ela e os vasos sanguíneos dentro do crânio, ok? Mas, principalmente, a maioria dos casos de cefaleia, dor de cabeça, vem da dura mater, entende? Porque é lá que tem terminações nervosas sensitivas dentro do crânio, ok? Ok, certo. Então, ainda falando da dura mater, tudo que eu falar aqui, lembra o que a Ana estava falando antes, de meninges e medula espinhal e tudo mais? Olha, a maioria das coisas que eu falar aqui sobre as meninges no encéfalo, elas certamente se aplicam para a medula espinhal, certo? Então, quase tudo que eu falar aqui vai se aplicar para a medula espinhal. Mas as duas principais diferenças entre as meninges do encéfalo e as meninges da medula espinhal é que, primeiro, a dura mater do encéfalo possui duas camadas, certo? Enquanto aqui a da medula espinal só possui uma. Podemos ver nessa imagem bem aqui embaixo. Ó, vocês estão vendo esse fiozinho bem aqui com gordura ao redor. Essa aqui é a dura mater, ok? Aqui é a dura mater, esse fiozinho aqui. Essa parte aqui que está continuando desse fiozinho aqui que vem desde a medula, bem aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para ficar mais... Opa! Mais claro. Bem aqui, ó. Essa porção aqui é a dura mater medular. Essa porção bem aqui é a medular. Só que quando entra pela cavidade do crânio, vai ser a dura mater camada interior, ok? A camada interior da dura mater é contínua com a dura mater medular, ok? E a diferença principal que a gente tem é essa outra camada bem aqui que está rodeando esse osso craniano. Essa camada bem aí é a camada exterior da dura mater. E para que serve essa camada? Para que eu tenho uma camada exterior de dura mater? Aí que a evolução, em seus milhares de anos, trouxe várias vantagens para o ser humano. Porque, vejam aqui comigo, vamos lembrar da histologia. Até os calouros podem pensar junto comigo aqui, porque a gente vê isso no ensino médio. Ó. Quando um osso quebra, vocês concordam comigo que ao redor de um osso assim, digamos, supondo que não existisse supomos que aqui não fosse um osso do crânio, ok? Vamos supor que isso aqui é qualquer outro osso do organismo. Aqui ao redor do osso teria uma camada de osteoblastos, ok? Que seria
essa camada de osteoblastos é chamada de periósteo. A principal função dessa camada de osteoblastos é justamente regenerar e também proliferar células ósseas. Então, imagine comigo o que aconteceria se aqui tivesse, em vez de dura mater, que não tem capacidades osteogênicas, ou seja, não forma osso. Dura mater não forma osso. Então, essa camada exterior de dura mater aqui, que acompanha os ossos, a abóboda craniana sendo basicamente assim a tampa do nosso crânio, essa camada aqui, ela não possui capacidades osteogênicas. Então, se ela possuísse, o que é que aconteceria? Digamos que ocorreu uma fratura bem aqui na calvária. O que é que o organismo faria naturalmente para compensar essa fratura? Ele faria isso bem aqui. Os osteoblastos do periósteo, normalmente, eles se proliferam bastante e formam uma protuberância ao redor da fratura, certo? E essa protuberância é remodelada pelos osteoclastos, pelas células responsáveis por remodelar os ossos, até ter um osso reformado, um osso reconstruído, ok? Então, o que acontece? Se isso acontecesse, olha, é uma massa óssea se formando para dentro do crânio. Isso é gravíssimo. Se isso ocorresse, estaria sendo exercida pressão no meio intracraniano. E pressão, como a gente vê em patologia, pressão sobre o organismo faz o seguinte. Ou, se tiver, por exemplo, puxando os ossos, pode causar uma proliferação. Por exemplo, essa é uma das coisas que a pressão faz no nosso corpo. Se puxar algumas coisas, às vezes ocorre uma expansão. Mas muitas vezes, quando você pressiona demais uma parte do corpo, aquela parte atrofia. Ou então até mesmo necrosa. Então, se eu tenho uma pressão intensa ocorrendo sobre o espaço intracraniano, que vai ocorrer necrose do córtex. Necrose do córtex, a gente sabe que é extremamente inviável para uma vida humana. Danifica muito a qualidade de vida. Então, se a dura mater exterior tivesse essa capacidade de regeneração óssea, a gente seria quase fatal às vezes que a gente fraturasse o crânio. No entanto, não possui. Ok, eu falei das vantagens. Mas e as desvantagens? Devido a isso, a abóboda craniana regenera muito mais lentamente e também grandes perdas ósseas não podem ser compensadas. Não consegue regenerar completamente. Aí tem que usar próteses para poder compensar. Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. A camada interior, sim, é não osteogênica. Não, perdão, eu confundi. A camada interior, ela também não é osteogênica, ela não forma osso, mas é porque não está nem em contato com o osso, ela ser osteogênica não teria relevância, assim, digamos. Ela só seria prejudicial se a camada interior fosse osteogênica, assim como a exterior. Mas o que faria sentido ter capacidade de osteogênese seria a camada externa, porque ela funciona como periósteo, ela é análoga ao periósteo, porque está sempre grudadinha lá com o crânio. E é justamente nisso, olha, já dá para eu puxar uma sardinhazinha aqui, porque, como eu acabei de falar, a camada externa eu acabei de responder a pergunta do Victor aqui. Tudo ok, Victor? Tirei sua dúvida? Eu vou continuar falando aqui. A camada exterior, ok, Victor? A camada exterior da dura mater, ela está ligada ao osso craniano. Ou seja, são dois tecidos diferentes. Eles simplesmente não se fundem, eles não estão juntos. São dois tecidos diferentes. Então, entre eles, tem uma interface, tem uma comunicação. Então, nessa superfície, nesse espaço assim de comunicação, a gente chama de espaço epidural. Só que aí, vem outro detalhe, outra diferença entre as meninges encefálicas e as meninges medulares. O que é que acontece? Esse espaço epidural no encéfalo é inexistente, assim é virtual, assim digamos. Virtual porque ele só existe no caso de uma patologia, no caso de uma doença. Por exemplo, um hematoma epidural ou extradural. Como um hematoma é um acúmulo de sangue dentro do organismo, certo? Então, se eu tiver um acúmulo de sangue dentro desse espaço que eu mencionei para vocês, o espaço epidural, o que é que vai acontecer? Como eu disse antes na formação do calo ósseo, vai ter um aumento de pressão no crânio, certo?
Isso pode causar a necrose dos neurônios. Mas calma, 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 que eu vou falar disso bem destrinchadinho depois, lá para o final, nas correlações clínicas, ok? Mas, ó, basicamente, se vazar sangue para esse espaço epidural, eu terei um hematoma epidural extradural. Que é por isso que o pessoal fica todo agoniado quando alguém tem um traumatismo craniano para ver logo o fundo do olho, ver se não ocorreu esse tipo de hematoma ou algum outro hematoma, que eu vou falar mais depois. Certo? Agora, eu destrinchei para vocês a Duramata. Eu disse para vocês o que ela é, okay? O que ela faz, as funções. Mas agora eu vou falar das, digamos assim, peripécias dela. Vamos falar dos detalhezinhos que ela causa. Vou falar das grandes estruturas formadas pela dura mater, assim como eu falei lá nos objetivos. A dura mater interior, certo? Aqui estamos vendo a dura mater interior. Em certas porções do crânio, ela se separa da exterior, como podemos ver aqui, ó. Podemos ver aqui. Aqui tem a dura mater exterior, certo? E aqui temos a dura mater interior descendo. Ela está descendo, ela está invaginando. Invaginando no crânio, ela está se separando da exterior e invaginando. Por que ela faz isso? Ela faz isso para formar as estruturas que têm falciformes, aí, falciformes forma de foice, ela forma estruturas com forma de foice, as foices da dura mater, que podemos ver bem aqui nesta imagem. O segundo. Aqui, ó. Bem aqui podemos ver as foices da dura mater e como realmente há um formato de foice, certo? Obviamente. Eu desenhei bem rústico assim, mas foi só para mostrar. Então, essas estruturas denominadas de foice são muito importantes e já já eu explico elas. Ó, e como eu acabei de mostrar assim, aqui, que as duas camadas se separam, vocês acabaram de ver, vocês não são bestas e acabaram de ver que aqui tem um espaço azul entre essas duas camadas. Azul, como a gente já está acostumado em anatomia, quando a gente vê nos livrinhos, azul a gente já correlaciona a sangue venoso. E aqui está certo, você pode correlacionar sim, porque entre a camada exterior e interior da dura mater, nós temos sangue venoso circulando pelos seios venosos. Aqui, além das camadas de dura mater, nós temos uma fina camada de endotélio, envolvendo toda essa cavidade, certo? Para que o sangue possa circular por dentro. O sangue não pode circular por qualquer cavidade desprotegida, ele circula por dentro de endotélio. Então, ele está circulando aqui dentro de endotélio, e esse endotélio é revestido pela dura mater. Dentro desses seios venosos da dura mater circula grande quantidade do sangue venoso cerebral, ok? Agora eu vou falar desses dois individualmente. Primeiro, das foices, certo? Ó, calma, eu sei que parece muito nome quando a gente já vê aquela foto. Quando a gente já vê aquela foto. Perdão, gente. Quando a gente já vê aquela foto no livro de anatomia, com vários nomes, a gente fica um pouco confuso, né? A gente já fica, nossa, é muita coisa para decorar. Mas calma, que aqui só são 4 coisas para vocês aprenderem. Nós temos a foice do cérebro, nós temos a tenda do cerebelo, nós temos a foice do cerebelo e nós temos o diafragma da célula, ok? De novo, foice do cérebro, tenda do cerebelo, foice do cerebelo, diafragma da célula. Agora eu vou mostrar para vocês onde é que estão cada uma dessas coisas. Aqui nós temos, como eu já mostrei antes, a foice do cérebro, ok? Ó, eu circulei ela, eu delineei ela um pouquinho aqui para vocês verem. Essa aqui é a foice do cérebro. Ela, como diz o próprio nome, ela separa o cérebro em 2 porções, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Para vocês verem, ela percorre o plano sagital do crânio. Para quem não lembra, eu vou mostrar aqui, ó. Perdão. O plano sagital está aqui. Segundo. Aqui, ó. Aqui é chamado de fissura longitudinal do cérebro. A foice do cérebro percorre toda essa fissura, ela é que mantém separado esses 2 hemisférios, ok? E também, agora vamos falar da próxima estrutura que eu mencionei. A primeira era a foice do cérebro. A segunda era, isso aí, tenda do cerebelo. Bem aqui, que também tem formato de foice, ó. Também tem um formatozinho de foice. Ok? Essa é a formação de tenda do cerebelo e agora vai estar lá na cabeça de vocês algo legal. Aposto que quando vocês viram algum artigo neurológico, algo assim, vocês já viram a denominação supratentorial e infratentorial. Ok, de onde é que vem essa denominação?
vem justamente da tenda do cerebelo. O que acontece? A tenda do cerebelo, acima dela, só tem o cérebro, só tem o encéfalo. Perdão, só tem o cérebro, ok? Só tem telencéfalo. Abaixo dela está o cerebelo, está bulbo, está ponte, ok? Então, abaixo dela, eu vou ter essas estruturas. Então, tudo que está acima da tenda do cerebelo é uma estrutura supratentorial. Tudo que está abaixo da tenda do cerebelo, aqui, ó, podemos ver aqui nessa imagem também, ó. Tudo aqui nessa região vai ser infratentorial e tudo acima dessa região vai ser supratentorial, ok? Lembre dessa nomenclatura porque vocês vão ver demais, sem parar, na vida de vocês, como médicos. Então, na nossa vida, né, como médicos. Então, mas qual a importância? Legal, uma denominação. As doenças supratentoriais têm manifestações muito diferentes das doenças infratentoriais. Ó, já dá para a gente, por lógica, chutar. Se as estruturas infratentoriais, a gente tem o cerebelo, se eu tenho uma doença infratentorial, não é mais provável que eu tenha um distúrbio de desenvolvimento? Ou se eu tiver uma doença supratentorial, por exemplo, pode ser um tumor occipital, que pode estar prejudicando a visão do paciente, pode ser um tumor no lombo frontal. Enfim, já dá para perceber as diferenças. E essa diferença é principalmente nos tumores, ok? Certo, agora a gente já falou da tenda do cerebelo. E como o cerebelo não parece um minicérebro, então ele também tem como se fosse uma mini foice, que é a foice do cerebelo, ok? Bem aqui, e divide os dois hemisférios cerebelares, o direito e o esquerdo, ok? Que foice do cerebelo. Por fim, quanto às foices, nós temos a célula, perdão, o diafragma da célula. Lembrando das aulas de anatomia, de Anato 1, bem aqui nessa região está a estrutura óssea chamada célula túrcica. A célula túrcica tem uma função muito especial, que é de guardar a hipófise, certo? Dentro da célula túrcica está a hipófise. E digamos que aqui está a célula túrcica, aqui é anterior, aqui é posterior. Bem aqui nessa região, anteriormente, nós temos o quiasma óptico. Então, ao redor da célula túrcica é uma região extremamente vital. Então, o quiasma óptico estaria mais ou menos aqui, certo? Aqui nessa região que eu estou delineando agora. E aqui estaria a célula túrcica, bem perto dos seios cavernosos, que eu já vou falar. Certo? E no topo dessa célula túrcica, como se fosse uma tampa, como se fosse uma verdadeira tampa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como se fosse, aqui nós temos a célula túrcica, ok? Aqui dentro fica a hipófise. Por aqui nós temos o quiasma óptico. Quiasma óptico é a interseção dos nervos ópticos, ok? Bem aqui, tampando a célula túrcica, eu vou ter o diafragma da célula. Isso serve como uma proteção também para a hipófise e é um dos motivos de ser de muito difícil acesso cirurgias nessa região. Porque não só você tem que atravessar toda essa região aqui do cerebral ou vir por aqui pela parte nasal, mas também você tem que lidar com esse diafragma da célula, que inclusive em dissecções cadavéricas, em dissecções de cadáveres, é um dos motivos que quando se puxa o encéfalo, não vem a hipófise junto. Porque o diafragma da célula está lá e está segurando a hipófise, certo? Agora, vamos falar dos seios, ok? Opa! Vamos falar dos seios. Os seios, como eu falei, são as estruturas que vão carregar o sangue venoso. Agora eu vou falar para vocês só onde é que eles estão. Onde é que estão esses seios? Eu vou falar, e também eu gosto muito desse assunto porque os nomes são bem intuitivos. Porque na foice do cérebro, que fica no plano, lembra, sagital do cérebro, nós temos os seios sagital superior e sagital inferior. Já está bem intuitivo. No plano sagital tem o seio sagital superior e inferior. Ok. Aqui nós podemos ver que o seio sagital inferior está desembocando, está entrando no seio reto, que é chamado assim porque, tá vendo como eu adoro esse assunto? Porque ele é reto. É literalmente isso. Ele vai direto assim, numa inclinação reta, até desembocar na confluência dos seios, que é onde todos os seios, que são, não todos, literalmente, mas a maioria dos seios desemboca. Sagital superior, occipital e o reto desembocam. E daí vai para os laterais. Calma, é muito nome, mas eu vou explicar. Então, a gente já falou do sagital superior, do sagital inferior, do seio reto. Vale lembrar que essa pontinha bem aqui não foi desenhada ao acaso. Essa pontinha é a veia cerebral magna, ok?
Então, quais são os principais tributários do seio reto? São o seio sagital superior e a veia cerebral magna, certo? Então, nós temos o seio occipital, que, como disse seu nome, fica próximo ao osso occipital. Eu adoro esse assunto. Fica próximo ao osso occipital. E, como eu acabei de falar, ó, o seio sagital superior, o seio reto e o seio occipital desembocam na confluência dos seios, ok? Que fica bem aqui nessa região. Vocês estão vendo? Tem muita tinta aqui, deixa eu limpar. Aqui nessa região está a confluência dos seios, ok? Então, nós temos os seios transversais que saem da confluência dos seios, rodeiam a cavidade craniana posterolateralmente, até chegarem ao osso temporal, certo? Lá no osso temporal, eles desembocam nos seios sigmoides. E os seios sigmoides desembocam na veia jugular interior, certo? Já já vou explicar como funciona o fluxo nos detalhes. Opa! Calma. Certo. E agora, quanto aos seios da base. Eu já falei desses seios bem aqui, ó. Já falei dos seios de toda essa região. Toda essa região. Mas o crânio não é composto só dessa região. Tem outras regiões aqui. Nós temos toda essa região aqui ainda para mencionar, ok? Nós temos seios em todas essas regiões. Então, vou falar para vocês agora que são esses seios. Okay? Ó, nós temos... Perdão que aqui a sequência das imagens bagunçou bastante. Ó. Nossa Senhora. Aqui. Os seios esfenoparietais vêm anterolateralmente no crânio e desembocam nos seios cavernosos ao lado da célula turca, que eu falei anteriormente, ao lado da célula túrcica, ok? Então, seios esfenoparietais desembocam nos seios cavernosos que ficam ao lado da célula túrcica. Estão vendo esse emaranhado aqui de veias? Esse emaranhado de veias bem aí são os seios cavernosos, ok? Então, esses seios cavernosos, eles recebem sangue não só dos seios esfenoparietais, mas também dos seios intercavernosos, que comunicam os seios cavernosos de cada lado. Em cada lado da célula túrcica existe um seio cavernoso. E formando um anel ao redor da célula túrcica, deixa eu ver se está mostrando aqui. Não. Mas, enfim, formando um anel ao redor da célula túrcica, nós temos os seios intercavernosos. Ok? E, então, quais são os seios que drenam os seios cavernosos? São os seios petrosos superiores e os seios petrosos inferiores, que podemos observar bem aqui. São esses dois. Em anatomia, para quem ainda não pagou Anato 1 ou para quem não está lembrando, nós conseguimos ver que no crânio são deixadas impressões dessas veias, que a pressão é forte, gente. E durante a vida toda fica fazendo impressão naquele ponto. Água mole, tanto pedra fura, tanto... Não. Água mole e pedra dura, tanto bate até que furou. As impulsões das veias e do restante do sistema circulatório causam, sim, impressões nos ossos. Então, esses seios petrosos vão causar impressões no crânio, ok? E isso tudo é visto lá em Anato 1. Mas, enfim, os seios cavernosos, como eu estava dizendo, desembocam nos seios petrosos superiores e inferiores. E como podemos ver aqui, os seios petrosos superiores e inferiores desembocam no seio sigmoide, que por sua vez desemboca na veia jugular interna. Então, como a gente está vendo, a maioria, tudo vai se resumir ou para os seios sigmoides ou para a veia jugular interna, ok? Então, ó, nós também temos o plexo basilar, que tem esse nome porque fica bem na base do crânio, e ele está, calma, deixa eu tirar novamente a tinta, né? Aqui, ó, nessa região, aqui está o plexo basilar, que como podemos ver pela própria imagem, desemboca nos seios cavernosos e nos seios petrosos inferiores, assim como também desemboca no seio do forame magno. Ou seja, o sangue vai nessas três direções, certo? Ok, agora eu vou mostrar para vocês. A gente falou dos seios, a gente os viu. Opa. A gente viu os seios. Agora eu quero falar para vocês de correlações clínicas dos seios. Dos seios venosos da dura mater, né? Ok. Aqui a gente está observando o seio cavernoso.
gravem bem essa informação na cabeça. Porque se vocês ainda não passaram por neurologia, quando vocês passarem, vocês vão ver isso aqui e se lembrarem, vocês vão dizer, aquele cara lá falou. Mas aí, ó, nos seios cavernosos tem muitas estruturas importantes, incluindo nervos cranianos como o nervo oculomotor, o nervo troclear, o nervo abducente e também tem um ramo do nervo trigêmeo lá, que é o nervo oftálmico. Basicamente, o nervo troclear ele realiza uma adução dos olhos, que é basicamente ir ao centro. O abducente realiza uma abdução, que é ir para as localizações laterais. Meu olho direito está abduzindo agora. E o oculomotor inerva os demais músculos da cavidade ocular, certo? Então, o que acontece se eu tiver uma pressão nesse seio cavernoso? Se eu tiver, por exemplo, um aneurisma dentro desse seio cavernoso, pressionando esses nervos, eu vou ter uma síndrome ocular bem característica, que é analisado muito bem em semiologia neurológica, ok? E também eu tenho que mencionar... ok. Os nervos que estão... o Victor acabou de pedir para eu repetir os nervos. Os nervos que ficam dentro que passam pelo seio cavernoso são os nervos oculomotor, que é o nervo craniano 3, o nervo troclear, que é o nervo craniano 4, o nervo abducente, que é o nervo craniano 6, e o ramo oftálmico do nervo trigêmeo, que é responsável pela inervação sensitiva, basicamente dessa região da face, ok? E também tem uma outra estrutura lá. Só para bagunçar a conversa, só para bagunçar o esquema, tem uma outra estrutura lá se intrometendo, que é a artéria carótida interna. O que acontece se tem um aneurisma nessa artéria carótida interna? Eu já falei, quando pressiona, vai ter uma síndrome ocular de movimento. Mas o que acontece se esse aneurisma romper? Aí nós vamos ter uma síndrome bem característica, que é chamada de fístula carótido cavernosa, que vai ter como um dos seus sinais uma exoftalmia pulsátil. Exo de fora, oftalmia de olho, pulsátil de pulsar. Então o olho fica esbugalhado, salta bastante fora do crânio, digamos assim, e fica bastante avermelhado. Por quê? Por que isso acontece? Eu esqueci de mencionar, perdão, mas eu vou mencionar agora. Os seios venosos, eles têm uma característica muito específica, uma característica muito legal deles. Os seios venosos, eles não possuem válvulas. Lembrando da histologia que as veias possuem pequenas válvulas que impedem o refluxo sanguíneo e promovem o fluxo sanguíneo para um lado específico. Nos seios venosos da dura mater, não existe essas válvulas. Não existe. Então, um momento aqui. O nome de quê, por favor, Gabriel? É o nome dos nervos? Da correlação clínica? Fístula carótido cavernosa. Ok? A fístula carótido cavernosa vai causar uma exoftalmia pulsátil. Ok? Então, basicamente, por que isso acontece? Por quê? Bem, como esses seios cavernosos não têm as válvulas, como eu falei, o fluxo pode se dar para qualquer lado. Naturalmente, se dá no sentido que eu falei. Geralmente, o sangue venoso vai para a veia jugular interna. Tem um sentido fixo devido à circulação do sangue e tudo mais. Mas e se tiver uma artéria dentro de um espaço venoso pulsando sangue constantemente? O que vai acontecer com a pressão? O que vai acontecer com o fluxo sanguíneo? Vai se inverter. Então, em vez de sangue venoso sair do olho e ir para as veias, para os seios venosos, vai acontecer o contrário. Uma mistura de sangue arterial com venoso vai seguir para os olhos. Opa, alguém fez uma pergunta aqui. Certo. Aqui o Cadu falou, e é bastante importante ressaltar, 3 veias que não têm válvulas. As dos seios venosos, as das pernas e das veias pulmonares que desembocam no átrio esquerdo. Viu? Isso aí é uma boa memória, boa coisa de se memorizar. Mas, enfim, agora vamos ver o que ocorre no caso de uma pessoa que tem uma fístula carótido cavernosa e uma exoftalmia pulsátil. Vamos observar agora. Aqui. Aqui é um caso bem abrupto, bem grave mesmo. Podemos ver que o olho está saltando quase fora do crânio. Aqui, isso é exoftalmia. Se você observar no exame clínico, você vai observar que o olho pulsa no mesmo ritmo da carótida interna. Então, esse é um dos principais sinais. E pode ocorrer glaucoma
no olho como resultado disso, eu observei num artigo online, pode ocorrer um glaucoma como comorbidade desse caso, pode ocorrer cegueira e outras situações, ok? No entanto, a gente tem que aprimorar muito o nosso olhar clínico, porque, vendo alguém com o olho esbugalhado para fora da cara, até um leigo consegue ver. Mas você olhar para esse senhor bem aqui, que está com o olho avermelhado, e você pensar fístula carótida cavernosa com exoftalmia pulsátil, isso aí exige experiência, exige estudo, existe bastante atenção à semiologia. Então, sempre prestem bastante atenção e tenham isso na cabeça. Você viu um paciente com o olho avermelhado, ele diz que ele está sentindo uma pulsação no olho, uma dor na região, então você suspeite, ok? E aqui nós temos uma outra situação que é bastante mencionada em Anatomia 2, que é o triângulo perigoso da face. Por que ele é chamado assim, além de ser perigoso? Um momento. Sim, eu vou mencionar mais os aspectos de exame clínico e tudo mais posteriormente. Fiquem ligados, calma aí. Mas, basicamente, o que acontece no triângulo perigoso da face? Vocês observam que aqui no seio cavernoso, os seios petrosos, todos esses seios eles estão posteriormente ao globo ocular e à cavidade nasal, certo? Então, o que acontece? Os seios cavernosos drenam sangue das veias oftálmicas superior e da veia oftálmica inferior. E o que é que nós temos bem aqui nessa região? Uma parte do rosto, que muitas vezes é acometida por espinhas, ou que as pessoas barbeiam ou depilam. Ou seja, essa região é constantemente lacerada. E isso perdão a expressão, é como se fosse brincar com fogo. Porque se vocês observam bem aqui nessa região, toda essa região bem aqui vai drenar para os seios cavernosos em algum momento. E também acaba drenando para a veia facial. E todo esse trajeto não tem válvula. Não tem nada impedindo a vinda de sangue daqui para cá. Não tem nada impedindo que bactérias venham para a veia facial. Então, o que ocorre? Se, digamos, essa moça tivesse uma espinha bem aqui, certo? E ela estourasse essa espinha, existe um risco dessa infecção se propagar para as veias que drenam essa região, certo? E essa infecção se propagar até a veia facial, causando, olha o nome da correlação clínica, tromboflebite da veia facial. Trombo de coágulo, flebo de veia, ite de inflamação. Tromboflebite, inflamação da veia com formação de coágulos. E esses coágulos ainda não só são coágulos, mas também estão infeccionados, ainda para piorar. Então, se realmente houver uma infecção que se espalhou para a veia facial, fica mais ou menos nessa região, bem aqui, o que é que pode acontecer? Um coágulo pode ser formado aqui, e esse coágulo viajar até os seios cavernosos, como não tem válvula, o coágulo pode voltar facilmente, e ele pode ir para os seios cavernosos e causar uma infecção dos seios cavernosos, causando uma tromboflebite dos seios cavernosos. São só nomes grandes, são basicamente inflamações desses seios. E isso vai tornar a infecção que era simples, uma simples espinha, uma infecção complicada, e se ela se propagar para o seio cavernoso, uma infecção ainda mais complicada. Então, muito cuidado com essa região da face, que fica entre os ângulos dos lábios, ok? Principalmente a parte do lábio superior, certo? Formem esses 3 pontos, ó. Os ângulos dos lábios e a glabela. Aqui nós temos o triângulo perigoso da face. Qualquer espinha ou laceração nessa região, deixe quieto, ok? Agora que falamos das relações clínicas dos seios, segundo, fizeram perguntas aqui no chat, certo? Aqui, como o Cadu está apontando, que rinocinusite, certo? Tanto infecções da cavidade nasal, rinites, que se espalham para os seios nasais, não é a mesma coisa que seio venoso, são seios de muco, é uma coisa completamente diferente. Basicamente, rinossinusites também podem causar infecções intracranianas por meio dos seios cavernosos, porque os seios nasais e a região nasal também vai ser drenada pelos seios cavernosos, ok? Valeu, Cadu. Certo. Agora eu vou fazer uma revisão do fluxo. Não se atentem muito em rever o fluxo, eu só quero mostrar aqui para vocês conectarem todos os pedaços, mas não se sintam mal se vocês não lembrarem do fluxo inteiro, não lembrarem disso todos os seios.
É normal, essas coisas vêm com experiência. Então, mantenha sua saúde mental, por favor. Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês agora como ocorre o fluxo nos seios venosos da dura mater. Inicialmente, o que acontece é que o seio sagital superior vai drenar, o seio sagital superior drena para a confluência dos seios. O seio sagital inferior drena para o seio reto, certo? O seio reto drena para a confluência dos seios. O seio occipital drena para a confluência dos seios. Certo? Aí, da confluência dos seios, o sangue vai para os seios transversais. Ele rodeia bem aqui, vocês estão vendo os seios transversais bem aqui, ó, onde eu estou apontando a caneta. Segue pelos seios transversais até chegar nos seios sigmoides. Ó. Aqui é o seio sigmoide. Sigmoide porque tem esse formato de sigma, de S. Então, segue para o seio sigmoide. E aqui, os seios sigmoides desembocam no forame da veia jugular interna. Logo, desembocam as veias jugulares internas. Então, vocês estão vendo que todo esse volume de sangue vindo de todos esses seios está desembocando nos seios sigmoides? Pois é, os seios sigmoides recebem grande quantidade, a maioria do sangue venoso da cavidade craniana, ok? A grande maioria passa por lá. Então, agora, e os seios da base? A gente vai ver que os seios esfenoparietais drenam para os seios cavernosos. Não está aqui nessa imagem porque a dura mater lateral esquerda foi disseccionada para mostrar só a mediana. Então, os seios esfenoparietais vão seguir mais ou menos esse trajeto e vão desembocar nos seios cavernosos. O plexo basilar também vai drenar para os seios cavernosos. Os seios intercavernosos vão conectar os dois seios cavernosos de cada lado da célula túrcica, lembrando que os seios cavernosos estão laterais à célula túrcica, bem do lado, ok? Túrcica. Então, o que vai ocorrer? Os seios cavernosos vão desembocar nos seios petrosos superiores e inferiores. Certo? E inferiores, como eu mostrei. O plexo basilar também vai desembocar nos seios petrosos inferiores. E, então, os seios petrosos superiores vão desembocar nesse local bem aqui. Qual é esse local? Seios sigmoides. Lembra que eu disse que recebe grande quantidade do sangue venoso encefálico? No entanto, os seios petrosos inferiores desembocam diretamente nas veias jugulares internas. Ok? Certo. Isso foi dura mater, gente. Essa foi a primeira parte de tudo. Mas calma que daqui para frente vai ser bem mais acelerado por questão de conteúdo mesmo. Dura mater é o conteúdo mais extenso disso tudo. Agora vamos para a parte que todo mundo conhece mais a fundo, que todo mundo já tem uma maior familiaridade, que é a aracnoide. Assim como na dura mater é um espaço entre o osso e a dura mater, nós temos um espaço entre a aracnoide e a dura mater, que é chamado de espaço subdural. E ele fica bem aqui na interface de ligação entre a aracnoide e a dura mater. Essa aqui é a aracnoide, gente. Aracnoide, pessoal aracnoide. E esse espaço, assim como o espaço epidural no encéfalo, lembra que eu falei lá no começo do espaço epidural no encéfalo? O espaço epidural no encéfalo é só virtual. Só aparece no caso de alguma patologia. O espaço subdural é da mesma maneira. Só aparece no caso de alguma patologia, que seria, no caso, o hematoma subdural ou de margem, que a gente vai destrinchar depois, relaxem. E dentro desse espaço só tem uma pequena quantidade de líquido para diminuir o atrito entre essas camadas, certo? E então, aqui nós temos a aracnoide, certo? E aqui embaixo nós vamos ter a pia mater, que é a camada meníngea mais íntima, ok? Entre essas duas, nós vamos ter essas finas camadas de tecido, essas finas trabéculas, essas finas traves, que são as trabéculas aracnoides. As trabéculas aracnoides meio que conectam a aracnoide com a pia mater e ajudam a sustentar o espaço subaracnoide. Mas para que serve esse espaço subaracnoide? Esse espaço subaracnoide é por onde circula o famoso, famigerado líquor, líquido cérebro-espinal ou líquido cérebro-raquidiano. Certo. O líquor circula pelo espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide está ao redor de todo o sistema nervoso central e eu já mencionei qual é a função dele. Certo? Só que tem espaços na aracnoide
bem específicos que são chamados de granulações subaracnoides, que são tufos. Tufos de espaço subaracnoide e de aracnoide que se expandem para dentro dos seios venosos, como está sendo mostrado aqui nessa imagem. São granulações que se expandem para dentro dos seios venosos e é nesses locais em que ocorre a absorção do líquor. A gente vai falar onde o líquor é produzido depois. Mas aqui vocês lembrem. O líquor é absorvido nas granulações subaracnoides. As granulações subaracnoides, elas existem ao longo de toda a leptomeninge. Lembrando que a leptomeninge é aracnoide com pia macro. Ao longo de todo a leptomeninge. No entanto, elas se posicionam principalmente, em maior parte, no seio sagital superior. Lembram do seio sagital superior? Vou confiar que vocês lembram. Enfim, o que acontece? Nessas granulações subaracnoides, nesses tufos de espaço subaracnoide, o que é que nós temos? Nós temos grandes vacúolos que transmitem o líquor do espaço subaracnoide para o sangue venoso. Esses vacúolos, com o tempo, eles vão crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, até que formam os corpúsculos de Pacione. Ah, mas isso é só um outro epônimo, mais uma coisa para aprender, isso vai ser útil para mim? Vai, porque quando você for interpretar imagem radiológica, você pode observar, vocês estão observando que aqui ao redor vai ter a dura mater, né? Ok. E aí, do nada, aparecem regiões em que a dura mater tem um buraco, assim, digamos. Ah, o que é isso? Será que é alguma lesão? Será que foi algum tumor que está se expandindo e formando essa impressão na dura mater? Não. Se for um paciente adulto ou idoso, você pode considerar que são corpúsculos de Pacione. Nada mais que variações anatômicas. Então, vocês já estão espertos aí para isso. Okay? Então, nós já falamos, aí, ó, já foi a grande maioria de aracnoides, já foi. Agora nós vamos falar somente das cisternas subaracnoides. Vocês concordam comigo que o cérebro é cheio de reentrâncias, né? Tem os giros e os sulcos. Né? Como dá para observar aqui, o cérebro tem o córtex, então essa porção desce. O cérebro é todo engavetado, assim, digamos. Então, vocês concordam comigo que há regiões no espaço subaracnoide de profundidades diferentes? Por exemplo, nessa imagem bem aqui mesmo, dá para perceber que nós temos um cume, assim, digamos, cume é o ponto mais alto de algo, o cume do córtex, e aqui nós temos uma depressão do córtex, certo? Depressão é só uma região baixa de algum local mesmo. Perdão, de novo. Então, dá para concordar comigo que essa região aqui é menos profunda que essa região bem aqui? Então, essa região mais profunda, essas regiões mais profundas do espaço subaracnoide, a gente chama de cisternas subaracnoides, que também são extremamente importantes, justamente quando você for falar de hidrocefalia, quando você for falar de hipertensão craniana, quando você for falar de tumores, certo? Então, o que é que acontece com essas cisternas subaracnoides? Como eu falei, as porções mais profundas do espaço subaracnoide são cisternas. Ah, então vou ter que aprender o nome de todas as cisternas de todo o cérebro. Não. Existem cisternas principais, as maiores cisternas que nós aprendemos o nome, mas que também é muito intuitivo o nome, é muito legal de aprender, por isso que eu adoro esse assunto. Aqui, ó, vamos observar nessa imagem, vocês vão ver comigo, certo? Ok. Aqui temos a primeira cisterna de todas. O nome dela é cisterna cerebelo-medular. Então, a gente já pode presumir que fica perto do cerebelo e da medula. Então, eu vou contar para vocês. A cisterna cerebelo-medular está bem aqui. Ela tem como limites a face inferior do cerebelo. Também tem o teto do quarto ventrículo. Esse aqui é o quarto ventrículo, gente. Eu vou marcar ele aqui para vocês. Esse aqui é o quarto ventrículo. Então, essa região bem aqui também é chamada de teto do quarto ventrículo. Ok? Então, face inferior do cerebelo, teto do quarto ventrículo, aqui, perdão, novamente, face inferior do cerebelo, teto do quarto ventrículo, e aqui, ó, a face dorsal do bulbo. Essa é a cisterna cerebelo-medular. E como dá para ver que ela é uma das maiores, ela também pode ser chamada de cisterna magna. Ok? Nela está a abertura mediana do quarto ventrículo, que eu vou falar o nome dela em específico depois, ok?
Ok, e agora vamos no sentido horário, ok? Vamos no sentido horário falar das cisternas. Aqui está a cisterna cerebelo-medular. Então, cadê a cisterna pontina? Está aqui? Está aqui? Não, está na frente, está anterior à ponte. A ponte, para quem não conseguiu observar, essa porção bem aqui do tronco encefálico, ok? Então, como ela é anterior à ponte, a cisterna pontina está bem aqui. Muito simples, ok? Então, nós temos a cisterna interpeduncular ou basal. Ok, complicou um pouquinho o nome, mas também dá para achar facilmente. Você concorda que aqui é uma espécie de pedúnculo para o cérebro? Você concorda? Você concorda que aqui está a estrutura chamada de pedúnculo hipofisário? Então, a região entre esses dois locais é a fossa interpeduncular. Bom, então aqui nós temos na fossa interpeduncular a cisterna interpeduncular, também chamada de cisterna basal, que está na base do telencéfalo. Aqui, essa estrutura bem aqui, vocês lembram que eu estava falando antes da célula túrcica e que lá também tinha o quiasma óptico, que era a interseção dos nervos ópticos, NC2? Bem aqui, mais ou menos, está... Não, perdão. Bem aqui, ok? Bem nessa região que eu circulei, está o quiasma óptico. Então, a cisterna que está anterior a ele é a cisterna quiasmática, ok? Muito simples. Aí nós vamos ter a cisterna superior, que também o Machado informa que é muito usado na clínica o nome cisterna ambiens. Isso deve ser mais usado para os neurologistas mesmo. Para nós é um pouco desconhecido. Mas, basicamente, a cisterna ambiens, parte dela, que é a cisterna superior, ela se localiza bem aqui nessa região. Ó. Bem aqui nessa região. Aqui, para quem não conseguir identificar, acima da ponte, nós temos o mesencéfalo, ok? Aqui é o mesencéfalo. Então, a cisterna superior é delimitada principalmente pelo teto do mesencéfalo e tem aqui uma região, tem uma comissura entre os dois hemisférios cerebrais chamada de corpo caloso. Basicamente, lembrando que a Ana mencionou muito bem que tem substância branca no cérebro. No cérebro, a substância cinzenta está ao redor, a substância branca está no meio. Essa substância branca no centro do telencéfalo, ela comunica os dois lados. Então, essa parte que comunica os dois lados do cérebro, a gente pode chamar de corpo caloso, certo? Em cima dela está o corpo caloso. Enfim, você tem que saber que nessa região de substância branca estará o corpo caloso. Lá no corpo caloso tem uma região chamada de esplênio. Então, se alguém te perguntar quais são os limites da cisterna superior, estaria mais ou menos aqui o esplênio do corpo caloso. Você diz que a cisterna superior tem como limites o teto do mesencéfalo e a parte inferior do corpo caloso, ok? Por fim, para finalizar a aracnoide, nós temos a fossa lateral do cérebro. Fossa lateral do cérebro, onde é que pode ser? Primeiro que essa imagem aqui é um corte sagital com visão lateral, então a gente não vai conseguir ver muita coisa. Então eu trouxe uma imagem melhor aqui, certo? Na mesma posição para facilitar. Aqui, ó, vocês estão observando esse local bem aqui. Essa aqui é chamada de fissura lateral do cérebro, também chamada de fissura de Sylvius, ou fissura silviana, certo? Mas é mais fácil chamar de fissura lateral. Como é uma fissura, é um espaço profundo. Se é um espaço profundo, vai ter uma cisterna subaracnoide no espaço subaracnoide dessa região. Então, nessa região da fissura lateral do cérebro, nós vamos ter a cisterna subaracnoide chamada de fossa lateral do cérebro. Ok, isso foi aracnoide. Isso é o que vocês precisam saber de aracnoide. Nos máximos detalhes. Pia mater. Agora estamos chegando quase no cérebro. Mas não vamos falar do cérebro, estamos chegando quase lá. Mas, enfim, agora vamos falar da camada de meninge mais íntima, a pia mater. A pia mater, ela reveste basicamente o cérebro e tem as mesmas funções das demais. Sustentação, essa tem muita função de sustentação, porque aqui está mais próximo. Proteção, revestimento. E também acontece que nas suas camadas mais profundas, a pia mater recebe prolongamentos
dos astrócitos. Lembrando das células da glia, eu vou lembrar um pouquinho das células da glia, porque é muito útil, porque eu vou falar depois. Nós temos os astrócitos, que nutrem o cérebro, os oligodendrócitos, que produzem a bainha de mielina central. Nós temos os microgliócitos, que descartam os dejetos assim, do tecido nervoso e protegem contra invasores. E as células ependimárias, que também são da glia, mas são de uma classe diferente. As células ependimárias produzem o líquor. E eu já mencionei a função das demais. Então, o que é que vai acontecer? Os astrócitos vão se prolongar e vão se unir à pia mater, formando a membrana pioglial, que vai ser mais um componente de revestimento dos vasos sanguíneos. Vocês lembram da barreira hematoencefálica? Existem muitas substâncias no sangue que podem ser nocivas em certas concentrações para os neurônios. Os neurônios são muito delicados e avançados, então eles precisam de concentrações específicas para realizarem suas funções. Então, existem os espaços perivasculares no espaço subaracnoide. O que é que esses espaços perivasculares realizam? Não só eles dificultam a passagem de substâncias indesejadas, mas principalmente artérias pulsam com violência, pulsam forte, muito forte, certo? Agora imagine se essa pulsação ocorresse. Como eu falei antes, lembra que eu disse que a veia, uma veia que não tem nem tanta pressão, consegue deixar uma impressão num osso? Imagine o que uma artéria, que é dezenas de vezes mais forte, faria com o cérebro, que é um tecido tão frágil. Então, o que acontece? Esses espaços perivasculares rodeiam os vasos sanguíneos do espaço subaracnoide para evitar lesões do cérebro advindas da pulsação dessas artérias. Então, como é que são formados esses espaços perivasculares? Primeiro, nós vamos ter o espaço subaracnoide, né? Essas artérias estão dentro do espaço subaracnoide, então vai ter o espaço subaracnoide revestindo essas artérias. Nós também vamos ter a pia mater revestindo todo esse vaso sanguíneo. E aqui, nessas regiões mais grossas, assim, mais calibrosas do vaso sanguíneo, nós teremos uma pia mater menos integrada ao vaso. Ela estará só revestindo mesmo. Ela estará só revestindo, ok? A pia mater estaria só revestindo o vaso. Mas quanto mais o vaso vai penetrando no parênquima, lembrando, o parênquima é o órgão, é a parte do tecido que é funcional de verdade, quanto mais o vaso penetra no parênquima, mais a pia mater vai se integrando no vaso, até que chega um certo ponto, nessas regiões aqui mais terminais do vaso, que a pia mater se funde com a camada íntima do vaso. Aqui, inicialmente, ela só reveste o vaso. Aqui, mais ou menos, quando o vaso já está adentrando no parênquima, a pia mater se integra com a adventícia e, então, a pia mater vai seguindo, filtrando até entrar na camada íntima. Lembrando, sim, eu gosto de revisar cada coisinha, lembrando que os vasos sanguíneos têm várias camadas, dentre elas, primeiro, o endotélio, que a gente já nomeou, tem a camada tem algumas outras camadas de importância, mas eu vou falar só por cima mesmo. Tem uma camada média, que é a camada muscular de músculo liso, e uma camada é a camada mais externa, que é a camada adventícia, que eu acabei de nominar, que é a camada mais de sustentação. Certo? Então, é isso que é conveniente a nós saber sobre a pia mater no momento. Ok. Nós terminamos meningite, gente. Isso é uma quantidade grande de conhecimento que vocês precisam saber sobre as meninges. Para mim, os principais conhecimentos que vocês têm que segurar das meninges é saber quais são as 3 camadas, saber que tem uma camada externa e interna de dura mater, saber o que é um espaço subaracnoide, saber que existem cisternas subaracnoides, não precisa decorar tudo, vocês vão aprender com o tempo, saber que existem os seios venosos e saber as correlações clínicas de cada uma dessas coisas. Lembrando lá, seios venosos, nós temos a tromboflebite da veia facial ou dos seios cavernosos, nós também podemos ter uma fístula carótido cavernosa com esoftalmia pulsátil, certo? Então, lembre dos casos clínicos. Certo, agora vamos falar do líquor e sua circulação. O líquor, vocês podem não perceber, mas entrou muito em voga no passado. Lembram quando? Hidrocefalia por causa de Zika vírus, que estava causando hidrocefalia. Mas o que é uma hidrocefalia? Hidro de água, cefalia de cabeça. Então é água na cabeça. Não, não é bem assim. Hidrocefalia é um excesso de líquor circulando pelo espaço subaracnoide, que a gente vai destrinchar bem direitinho e eu vou explicitar para vocês, ok?
Mas antes a gente tem que saber o que é líquor para saber o que excesso dele vai causar, né? E como ele se circula para ver como defeitos nessa circulação vão causar prejuízo. Então, ó, agora eu vou dar características do líquor simples, coisas só para você saber o que é um líquor. O líquor não tem cor e ele é límpido, ou seja, se você segura ele assim contra a luz, você não vê nenhuma impureza. Ele contém uma baixa quantidade de leucócitos, células brancas, só de 0 a 4 por milímetro cúbico. E se você botar o paciente numa região, num decúbito lateral, deitado de lado, e fizer uma punção licórica na região lombar, você vai obter uma pressão de 5 a 20 centímetros de água naquela região. É só uma medida física de aferição de pressão. E assim, com essa aferição de pressão, você pode comparar com padrões estabelecidos. Mas eu vou detalhar isso depois. O volume total de líquor num dado momento no sistema nervoso central é de 100 a 150 ml. O líquor se renova completamente de 8 em 8 horas e isso é muito líquido. Isso é muito líquido. Só para vocês terem uma ideia, se são 150 ml de 8 em 8 horas, isso dá mais ou menos, eu já fiz os cálculos anteriormente, 5 gotas por minuto. Imagina 5 gotas novas de líquor por minuto. Essa é a velocidade de renovação do líquor. É muito lento. Muito lento. Então, onde é que o líquor é produzido? Eu acabei de falar das células ependimárias. Elas são muito importantes. Por quê? Porque existem locais específicos do sistema nervoso que possuem aglomerados de vasos sanguíneos e dessas células ependimárias. Então, o que vai acontecer? Essas células ependimárias nesses locais de aglomeração vão produzir o líquor, certo? Nessa constância que eu falei para vocês. E aqui, ó, essas regiões vermelhas aqui, vocês estão observando? Essas regiões vermelhas de alta aglomeração de vasos sanguíneos e células ependimárias são chamados de plexos corioides. E por muito tempo mesmo, se acreditou que era somente dos plexos corioides que vinha o líquor. Mas eles fizeram experimentos e verificaram que mesmo sem os plexos corioides, existe produção de líquor no sistema ventricular. Sistema ventricular é toda essa cavidade aqui por onde o líquor circula, viu, gente? Então, o que acontece? 60% do líquor é produzido pelos plexos corioides. Só que ao longo de toda a parede das meninges, em toda a leptomeninge, haverá produção de líquor também. 40% do total da produção de líquor. Certo? Ok, mas como é que é produzido o líquor? Ele não é só... Por muito tempo também se acreditou que o líquor fosse só uma filtração do sangue, só um plasma filtrado. Só que não é isso, não. O líquor é produzido por meio de um transporte de sódio e cloreto, de uma forma que o líquor tem mais cloreto que o sangue, e como houve uma filtração, o líquor tem menos proteínas que o sangue, certo? E essas características físicas do líquor são muito importantes para as suas outras funções. Eu já falei da de proteção, que a gente vê desde o ensino médio das funções do líquor. Mas existem outras funções muito importantes do líquor, que são equilíbrio químico. Simplesmente o líquor mantém uma constância nas suas capacidades, nas suas características químicas. Então, se ocorre algum desequilíbrio no plasma, não é sentido no líquor, porque ele mantém uma constância química. O líquor tem um equilíbrio químico. Uma das outras importâncias, já foi. Excreção. O tecido nervoso excreta substâncias para o líquor, quando produz elas em excesso ou quando tem alguma toxina e assim diante. E o líquor vai excretar essas substâncias para o sangue por meio das granulações aracnoides que eu já mencionei. Tanto é verdade esse fato que durante o sono, os espaços intersticiais, de acordo com o Machado, aumentam em 60% para que essa drenagem por meio do líquor seja incrementada. Okay? E também para dispersar e espalhar substâncias no sistema nervoso central. O líquor está constantemente circulando, apesar de muito lentamente mesmo, ele está constantemente circulando pelo espaço subaracnoide. Então, digamos que aqui estaria mais ou menos a hipófise, certo? Digamos que um hormônio é liberado na hipófise. A hipófise é uma glândula endócrina, então ela vai liberar hormônios dentro do sangue. No entanto, ela também libera hormônios para o espaço subaracnoide. Então, os hormônios também vão se espalhar pelo líquor até as outras regiões do sistema nervoso central.
Então, aí já dá para ver uma fonte de problema. E se um tumor se origina bem aqui no sistema ventricular e escapa para o espaço subaracnoide, aí ele pode sofrer metástases para o sistema nervoso inteiro. Vocês estão vendo como é importante a gente aprender isso? Certo. Agora, a gente quase terminando, gente. Vamos lá. Características da produção e circulação do líquor. Os principais plexos de corióides de produção do líquor são os plexos do primeiro e segundo ventrículos, que são os ventrículos laterais do cérebro, certo? Estão interpretados nessa imagem por essa porção bem aqui. Ok? Certo. E também os tetos do terceiro e quarto ventrículos. Aqui temos o teto do terceiro ventrículo, que também tem plexo corióide. E aqui, lembra que eu falei do teto do quarto ventrículo? Aqui está o quarto ventrículo. Então, aqui está o teto do quarto ventrículo. Ok? Aí, no teto do quarto ventrículo e do terceiro ventrículo, nós vamos ter produção de plexo, de líquor. Certo? Então, a gente já viu que tem uma região que produz líquor, mas também tem uma região que absorve bastante. Então, como é que a gente consegue explicar o fluxo do líquor pelo espaço subaracnoide? Olha, bem aqui. Não só devido à pulsação das artérias, que mesmo com toda aquela isolação ainda tem pressão da pulsação das artérias, o líquor se movimenta também por causa dessa pulsação, mas nós temos um local de produção e nós temos um local de reabsorção, que é principalmente no seio sagital superior, onde estão as granulações subaracnoides. Lembra que o líquor é absorvido nas granulações subaracnoides? Então, o líquor ele percorre todo esse caminho bem aqui para chegar no espaço subaracnoide, então descer, rodear a medula, subir nesse sentido e subir também nessa direção. Lembrando que é uma estrutura tridimensional, aqui eu só interpretei o fluxo dele num plano sagital. Mas como está mostrando aqui nessa imagem, ele também rodeia a medula, também vai rodear um pouco o cérebro. Então, o que vai acontecer? Como é que ocorre a circulação do líquor? Do primeiro e do segundo ventrículo, laterais, o líquor vai fluir por meio de forames interventriculares. Bem aqui, ó, nós temos um forame interventricular, certo? Entre o primeiro e o segundo ventrículo e o terceiro ventrículo. Existem esses dois forames interventriculares, certo? Então, esses forames interventriculares desembocam no terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, interpretado aqui na imagem, vai então levar a um fluxo de líquor ao aqueduto cerebral, que também tem o mesmo epônimo daquele cara lá da fissura lateral do cérebro, Sylvius. Então, o aqueduto cerebral, bem aqui, que você pode encontrar ele no mesencéfalo, você vai ver que ele flui do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, ok? E no quarto ventrículo, esse líquor vai sair por meio da abertura mediana, o que também pode ser chamado por meio do epônimo forame de Luschka, bem aqui, forame de, mediana é Mangendi, perdão. Eu não sei como é que pronuncia esse nome, perdão se eu estiver pronunciando errado, e eu também me confundi todo naquela hora, perdão. Mas esse forame mediano vai ser o forame de Mangendi, e as aberturas laterais aqui interpretadas, aqui mostradas, bem aqui é uma das aberturas laterais, são os forames de Luschka, ok? Certo. E desses forames de Luschka e de Mangendi, o líquor vai para o espaço subaracnoide, onde ele circula, como eu falei, circulando todo o sistema nervoso central, até as granulações subaracnoides. Lembrando que não é só no seio sagital superior que tem granulação aracnoide. É ao longo de todo o sistema nervoso central. Então, o líquor que desce aqui, ele vai sendo absorvido ao longo do caminho, e quando ele volta aqui para cima, já é uma quantidade bem menor do que tinha anteriormente. Mas lembrando que tem circulação, que rodeia. Mas, enfim, o que vocês têm que saber é que sai pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto ventrículo, sai para o sistema ventricular, entra no sistema ventricular, no primeiro, segundo, terceiro e quarto ventrículo, e volta para o sangue no seio sagital superior e demais granulações aracnoides. Esse foi o conteúdo de neuroanatomia que eu tinha que dar para vocês. Isso, eu espero que vocês tenham retido bastante do conhecimento, eu espero muito. E isso, para mim, é o que vocês têm que saber, certo?
No máximo é o que vocês têm que saber. Agora eu vou falar de algumas correlações clínicas para ligar o que a gente falou, trazer um link, né, do que a gente falou com a clínica, ok? Eu vou falar da fratura do pitério e ruptura das artérias meninges médias. Vou falar das hemorragias epidural, de margem, subdural e subaracnoide. Vou falar das hidrocefalia, das hérnias intracranianas, sim, pode haver hérnias intracranianas, e das meningites, que são endêmicas, basicamente, no Brasil. Certo. Então, vamos lá, vamos começar. Fratura do pitério e outros traumatismos. O que é o pitério? O pitério é um ponto de mensuração óssea que a gente pode encontrar de uma forma muito simples. Se você sentir bem aqui na lateral do seu olho, você vai sentir seu osso zigomático. Esse osso bem aqui na lateral do olho é o osso zigomático. Se você sentir ele para cima, você vai sentir o processo lateral do osso zigomático bem aqui, ó. Bem aqui nessa região que eu estou apontando. Certo? Se você colocar seu polegar aí, então colocar os seus 2 dedos acima do arco zigomático, que é bem aqui, ó, mais ou menos bem aqui, seguindo a sua estrutura óssea. Você vai ter achado o pitério mais ou menos nessa região, ok? Que eu estou apontando aqui com o meu dedo indicador esquerdo. Certo. Essa região é o pitério, é o encontro de ossos. O que é que acontece se houver uma fratura do pitério? Por cima do pitério passa uma artéria, então um fluxo potente de sangue, passa o ramo anterior, ramo frontal, das artérias meninges médias, que pode causar uma séria hemorragia epidural, ou até mesmo, dependendo da profundidade da lesão, as outras formas de hemorragia. Então, o que acontece? Essa fratura do pitério, assim como outros traumatismos cranianos, podem levar às hemorragias intracranianas. A transição foi bem linda. Mas, enfim, o que é que pode acontecer? Digamos que aqui ó, tem um exemplo perfeito. Mostrou que fraturou o pitério. Fraturou o pitério. O que aconteceu? Rompeu a artéria meninge média. O sangue extravasou todo para o espaço epidural, que antes era virtual, mas agora existe. Então, o que é que isso vai acontecer? Lembra do que eu falei naquela hora lá do calo ósseo, que ia pressionar o espaço intracraniano? Aqui, ó, pressão forte. Essa pressão, no caso das hemorragias epidurais, quais vão ser os principais sintomas? Isso eu até já ouvi em aulas de anatomia mesmo. Esse foi um exemplo que a professora deu. Digamos que um jogador de futebol bateu a cabeça, uma bola veio com grande velocidade e bateu a cabeça dele. Certo? Ele desmaiou. No mesmo momento, ele desmaiou, perdeu a consciência. Perda de consciência depois de um trauma a gente chama de concussão. Teve uma concussão, mas alguns minutos depois acordou. Se você pegar essa pessoa que teve esse trauma sério, que levou essa pancada potente e desmaiou, e você não levar no hospital para ser realizado um exame de fundo de olho, essa pessoa tem graves riscos de falecer. Por quê? Vai ser exercida essa pressão depois de ocorrer o sangramento. Isso vai causar uma perda de consciência. Inicialmente, esse impacto súbito vai causar perda de consciência, mas depois a consciência vai ser recobrada. Mas essa pressão constante vai causar necrose na região de pressão. Então, o que vai acontecer? O paciente vai do nada, digamos que ele foi ao hospital, só fizeram um examezinho, viram que não tinha nada superficial, mandaram para casa, nem fizeram o exame de fundo de olho. O que vai acontecer? Algumas horas depois, o paciente vai começar a sentir sonolência, forte dor de cabeça e vai desmaiar, possivelmente entrar em coma ou até falecer. Então, sempre que um paciente chegar no pronto-socorro alegando que teve um trauma craniano, já faça o exame de fundo de olho, que é muito simples, gente. É muito simples, é só ter o oftalmoscópio, certo? Aqui mostrando uma radiologia, uma imagem radiográfica do que aconteceria, do que acontece quando há um hematoma epidural ou extradural, também, que é outro nome. Existe uma formação convexa. Lembrando, convexa, assim, tendo uma colher. Calma, deixa eu limpar um pouquinho essa colher. Ela estava meio suja. Perdão se a colher estiver suja. Aqui eu tenho uma colher. Esse lado aqui vai ser o convexo, esse lado aqui vai ser o côncavo. Então, vocês estão vendo que o aspecto da lesão é convexo? Então, isso é bem característico de hematoma epidural, extradural. E eu falei muito das artérias meninges médias aqui, não foi por coincidência, não. É porque as artérias meninges médias são as principais afetadas no caso de hematoma epidural. Ou seja, mais comumente é nas artérias meninges médias que vai ter a lesão de hematoma epidural. Então, se alguém te perguntar se um hematoma epidural
é mais comumente formado por sangue arterial ou venoso? O que é que vocês iam me responder? Hein? Eu quero ver bem aqui no chat. Um hematoma epidural é causado mais por sangue arterial ou venoso? Ó, o que eu acabei de falar. Enquanto isso, enquanto vocês respondem, eu já vou falando das demais tipos de hemorragia. Ó, Gabriel Lima respondeu que arterial. Não sei, eu vou continuar aqui. A gente vê. Ó, também, lembra que eu falei que tem que existe uma interface entre a aracnoide e a dura mater? Ok, essa interface também pode ocorrer um sangramento dentro dela. Então, se ocorrer um sangramento na interface entre a dura mater e a aracnoide, nós vamos ter uma hemorragia subdural, ou também chamada de margem, porque fica justamente na margem entre a dura mater e a aracnoide. Então, essas hemorragias de margem, como vocês podem ver aqui, essa imagem aqui não está ao acaso não. Ó. Vocês estão vendo que aqui tem o seio sagital superior, e a lesão está logo ao lado dele. Então, logo eu posso concluir que o sangue dessa lesão vai ser principalmente venosa, ok? Então, epidural, hemorragias epidurais ou extradurais, principalmente sangue, como o Gabriel disse aqui, arterial. E as hemorragias subdurais vão ser principalmente venosas, ok? Vinda dos seios venosos. Já no caso desse sangramento ocorrer para dentro do espaço subaracnoide, nós teremos uma hemorragia subaracnoide. E vocês estão vendo que é sangue se espalhando ao longo de grande parte do córtex. Como eu falei antes, estão vendo que tudo, quando você destrincha direitinho, se conecta? Lembra que eu falei antes que tem um espaço muito elaborado ao redor das artérias, no espaço subaracnoide? É justamente para evitar uma hemorragia subaracnoide. Por quê? Quando o sangue escapa no espaço subaracnoide, ocorre uma uma inflamação por todos os cantos onde onde o sangue passa. Ocorre inflamação por todos os cantos onde o sangue passa. Inflamação causa edema, lembrando dos princípios da inflamação. Edema, eritema, migração de leucócitos. Então, vai causar inchaço. Inchaço aumenta a pressão. Aumento de pressão vai causar necrose. E também o próprio fato de estar inflamando, de haver um processo inflamatório, vai levar também à morte celular. Vai causar uma grande oxidação na região. Então, se ocorrer uma ruptura de uma dessas artérias, se o espaço perivascular falhar, vai ocorrer uma hemorragia subaracnoide. Em todas essas situações, vocês acham que... Eu falei anteriormente da punção licórica. Vocês acham que é benéfico realizar uma punção licórica no caso de um paciente que chegou no pronto-socorro com trauma? Não só é um processo demorado, não só é um processo invasivo, não só um processo desconfortável, mas também no caso de hipertensão craniana. E a maioria desses casos que eu vou mostrar aqui tem uma coisa em comum, que é a hipertensão craniana como resultado. O que vai acontecer? Se eu estouro um balão, o que é que acontece com um balão cheio de água? Se eu estouro esse balão cheio de água assim pela lateral, por onde é que a água vai sair? A água vai sair assim pelo lado. Então, a água que estava aqui no balão vai fluir para cá, certo? Então, digamos assim que eu tenho um sistema nervoso. Teve um furo aqui. Então, vocês concordam comigo que vai sair líquido para cá e vai haver uma pressão nessa direção, forçando o líquido aí para essa direção e toda a massa que tiver no meio para ir nessa direção também, aí que nós vamos ter os casos de hérnias intracranianas, que ocorrem bastante nos casos de hipertensão craniana e que podem ocorrer se você realizar uma punção licórica no paciente com hipertensão craniana. O que vai acontecer? O cérebro vai se deslocar na direção para onde o líquido está se esvaziando. O que isso pode fazer? Isso pode fazer com que certos giros se desloquem das suas cavidades próprias. Lembram lá da dura mater que dividiu o crânio em certas cavidades, ou em certas regiões, com a foice do cérebro, tenda do cerebelo, foice do cerebelo e diafragma da cela? Então, o que vai acontecer se uma parte do cérebro passar por debaixo, assim, digamos, da foice do cérebro? A foice do cérebro estaria aqui.
essa parte do cérebro está passando por debaixo dela devido a essa pressão do hematoma extradural. Essa parte do cérebro está pressionando sua porção contralateral, a porção do lado oposto. E isso, pressão, causa necrose, atrofia. Então, você vai ter danos no giro contralateral. Então, a hérnia do giro do símbolo vai comprimir o lado lateral e dar danos característicos dessa região. E se ocorrer uma hérnia de Uncus? Lembrando que aqui é a tenda do cerebelo. Ó. Aqui é a tenda do cerebelo. Tudo acima disso vai ser telencéfalo e tudo abaixo disso já vai ser, se não de encéfalo, vai ser parte do tronco encefálico, certo? Aqui provavelmente está o cerebelo, certo? Aqui nessa região. Deixa eu dar uma limpada aqui para ficar mais nítido. Aqui nessa região estará o cerebelo, certo? Muito provavelmente. Vocês estão vendo que essa hérnia de Uncus, se chama hérnia de Uncus porque o giro presente nessa região, quando ele não está deslocado, ele é chamado normalmente de Uncus. E quando acontece esse aumento da pressão intracraniana deslocando esse giro de Uncus, o que vai acontecer é que esse giro vai comprimir o cerebelo e causar lesões características, tanto pode causar distúrbios de movimento, lembrando sempre que o cerebelo está muito relacionado ao movimento, mas o cerebelo sendo pressionado pelo Uncus, ele pode pressionar o que está embaixo dele também. O que está embaixo do cerebelo? Ponte, medula, bulbo. Se você pressiona o bulbo, o que acontece se você dá um golpe na nuca de uma pessoa, um golpe forte? A pessoa pode falecer. Por quê? Porque lá estão os centros de controle da respiração, dos batimentos cardíacos e da dilatação e contração vasomotora. Então, essa hérnia de Uncus pode pressionar o cerebelo, e a pressão do cerebelo pode pressionar a ponte, o bulbo e causar morte. Pode até falecer o indivíduo. Ou causar uma insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca devido à desregulação nos centros de controle dessas localizações. E já aproveitando que eu estava falando da circulação do líquor anteriormente, perdão, alguém falou aqui no chat, certo. Aqui, como o Cadu falou e eu mencionei, a hérnia de Uncus vai comprimir tipicamente o mesencéfalo, certo? E a hérnia de tonsila vai comprimir tipicamente o bulbo, ok? Perdão, eu me confundi tudo. Mas acontece. Mas o que eu falei é correto. A pressão que o cerebelo pode causar sobre o bulbo vai causar esse possível falecimento ou desregulação dos sistemas autônomos. Aqui, como podemos ver, teve a hérnia de Uncus, que vai pressionar o NC3 no mesencéfalo, e também pode haver uma hérnia de tonsila. Tonsila é uma região do cerebelo que, devido a esse aumento de pressão, devido a um tumor, por exemplo, nessa imagem aqui, pode pode passar pelo forame magno e passar a comprimir o bulbo, ok? Certo, agora falando da hidrocefalia. A gente falou da circulação do líquor anteriormente, muito importante nessa situação. Porque, certo, vocês viram que o que acontece se eu tiver uma produção em excesso do líquor ou uma absorção em falta do líquor? Eu vou ter líquor em excesso. Esse líquor em excesso aqui vai pressionar o cérebro contra a cavidade craniana. E isso pode causar graves danos cerebrais. Por isso que a hidrocefalia é um problema tão grave. No entanto, digamos que isso ocorreu num neonato, ou então num lactente que ainda não consolidou as fontanelas, que são as regiões onde os ossos se solidificam no crânio. Com esse aumento de pressão licórica, a cabeça vai expandir, 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 até ficar nessa situação bem aqui. E isso, de certa forma, é um mecanismo de defesa, porque isso vai impedir que ocorra uma compressão da matriz encefálica, no caso desse neonato. No entanto, no adulto, se houver uma obstrução da circulação do líquor, isso pode causar um aumento da pressão intracraniana e não tem como expandir o crânio. Não tem como no adulto. Então, o que vai acontecer? Aumento da pressão, necrose, possível morte. Certo? Então, na hidrocefalia, o que pode acontecer? Vocês lembram que eu falei dos pontos de circulação do líquor? Dos ventrículos laterais, passa pelo terceiro ventrículo por meio de forames interventriculares. Se esses forames interventriculares estiverem obstruídos, seja por um defeito congênito ou um tumor, o que vai acontecer? Vai encher de líquor, porque aquele líquor não vai ter para onde ser drenado. Então, pode ser só um dos forames que pode estar
obstruído, no caso dos ventrículos laterais. Então, por exemplo, só esse lado aqui estaria aumentado, hipertrofiado, e esse lado aqui estaria normal. Ou então, os dois podem estar obstruídos. Ou então, também, lembra do aqueduto cerebral, o aqueduto de Sylvius, que liga o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo? Esse aqueduto pode ficar obstruído. E, então, esse aqui é o caso que nós podemos observar nessa radiografia. Primeiro, segundo e terceiro ventrículos completamente repletos de líquido, certo? Não tem para onde drenar e pressionando contra a cavidade craniana. Certo. O que é que tem que ser feito em caso de hidrocefalia? O líquido tem que ser drenado imediatamente, o mais cedo possível. Quanto mais cedo, melhor o prognóstico. Aqui é um caso, por exemplo, no entanto, a cirurgia, como vocês podem ver, isso aqui é muito profundo no sistema nervoso, é uma cirurgia muito delicada. A imagem dessa menina aqui que eu obtive foi numa matéria que essa criança aqui, muito feliz e alegre, ela teve que passar por cerca de 40 cirurgias para conseguir corrigir os danos hidrocefálicos. 40 é muito. Então, para finalizar, vamos falar aqui das meningites. Meningite é um termo muito amplo, muito amplo. Em DIP, a gente vê que pode ser muito causado por agentes infecciosos como vírus, bactérias, protozoários, fungos, até alguns helmintos pode causar, por exemplo, na cisticercose. Mas o que a gente mais conhece, mais ouve, são as meningites que a gente consegue evitar pela vacinação. Quais são essas meningites que a gente pode evitar pela vacinação? Olha, eu vou mencionar bem aqui. Nós temos a pentavalente bacteriana, tríplice viral, BCG e também... Não, eu já falei, pentavalente, tríplice bacteriana também, que é quando se remove alguns componentes da pentavalente, BCG e a tríplice viral. Por quê? Sarampo e cachumba podem causar meningite, certo? Nas bactérias, quais são algumas das principais bactérias que causam meningites? Como está a famosa Neisseria meningitidis, que é um coco gram-negativo, que vai ser, o que a gente chama de meningococo, certo? E a gente tem a vacina meningocócica contra a Neisseria meningitidis. Também podemos ter a Streptococcus pneumoniae, que é um famoso causador de pneumonias, que também pode causar meningite, é um dos principais causadores. E também tem a Haemophilus influenzae, que também pode causar meningite. Também a espécie Streptococcus sp, ou seja, o gênero Streptococcus. Tanto que nós temos as vacinas pneumocócicas, para evitar os pneumococos, tanto de causar pneumonias como meningites, meningocócicas, como já falei. A pentavalente inclui uma vacinação contra hepatite B, tétano, difteria, coqueluche e Haemophilus influenzae. Então, a pentavalente também vai impedir meningites. E BCG, eu falei BCG, tuberculose também é um grande causador de meningite. Então, BCG também vai proteger contra a meningite. Então, gente, tomem suas vacinas, se previnam, ainda mais nesse tempo de coronavírus. Eu acabei a minha apresentação, essas foram as minhas referências. Assim como eu demorei para apresentar, eu também demorei muito tempo fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado e agora eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Agora eu vou tirar o mudo de todo mundo, para todo mundo falar. Pronto. Certo. Alguém quer falar alguma coisa? Parabéns. Só isso. Parabéns pela aula, foi ótimo. João, deixa eu falar rapidão. Beleza, pode falar. Deixa eu só ligar aqui minha câmera. Não estou achando minha câmera. Tá aparecendo, João, aí na tela? Sim, tá aparecendo. Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, tá dando para me escutar? Tá. Meu nome é Natália, sou atual presidente da Liga, da LAEM, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar a todos a estar acompanhando